Maria do Carmo Sousa Lima é licenciada em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa e pós-graduada em Psicologia Clínica da Criança pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, o que a levou a um estágio no Centro Alfred Binet, em Paris. Com longa experiência como formadora e supervisora da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, é psicanalista de adultos, crianças e adolescentes, membro titular com funções didáticas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e membro da Associação Internacional de Psicanálise e da Federação Europeia de Psicanálise. Esteve em supervisão mensal com Donald Meltzer, em Oxford, durante 13 anos, tendo apresentado casos clínicos em vários encontros europeus, nomeadamente em Londres, na Tavistock Clinic, e em Oxford, no Wolfson College. Maria do Carmo Sousa Lima é apaixonada pela cultura, em especial pelas artes plásticas. Tem sido convidada para participar em programas, encontros e palestras, onde tem abordado os mais variados temas, nomeadamente a arte e a psicanálise. Natural da ilha de São Miguel, Açores, publicou 3 livros de poesia, sendo um sobre a obra do António da Costa, o pintor açoriano. Em 2013, edita Para Grandes Solidões Magníficos Espelhos, em coautoria com Vasco Araújo e João Sousa Monteiro. Publicou artigos na Revista Portuguesa de Psicanálise, na revista alemã Analytische Kinder und Jugendlichen Psychotherapie e ainda na revista inglesa The Journal of the British Association of Psychotherapists, não esquecendo a participação no livro Teaching Meltzer, em edição Karnak Books. Em 2017, publicou o livro Em que sítio da minha cabeça leva Maria do Carmo, da gênese e destino da identificação projetiva. Trabalho que apresentou para membro titular da Sociedade Portuguesa de Psicanálise, que abriu a coleção de Freud e Companhia e sobre o qual vamos hoje conversar e refletir. Doutora Maria do Carmo, é um prazer tê-la aqui hoje connosco, neste espaço de tempo de uma sessão de análise, e podermos pensar e refletir este seu trabalho tão rico e complexo. Muito obrigada. Talvez pudéssemos então começar por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de escrever este livro e em que contexto é que ele foi pensado. Este livro corresponde fundamentalmente ao meu trabalho, ao trabalho que eu apresentei na Sociedade Portuguesa de Psicanálise para titular. Depois tive um desafio e o livro foi transformado, e o trabalho foi transformado neste pequeno livro, e cujo título corresponde exatamente ao título que eu dei também para a apresentação do meu trabalho. No livro, descreve o trabalho com alguns casos clínicos, com destaque para um menino chamado Afonso, que foi, percebemos depois, o autor da frase que deu origem ao título do livro. Pode-nos explicar porque é que escolheu esta frase em particular como título para o livro? Eu achei esta frase absolutamente fascinante em termos do que é a vida mental. É uma frase de uma criança de 4 anos que está aflita com a iminência das férias, e quando eu lhe digo que ele pode levar-me consigo na sua cabecinha, ele pergunta-me com ar muito aflito: mas em que sítio da minha cabeça eu levo a Maria do Carmo? Eu acho que isto para mim foi dos momentos que me ajudou a perceber o que é a concretude da fantasia inconsciente, o que é a concretude. É um conceito muito difícil em psicanálise, é o concretude da fantasia inconsciente, a concretude que está ligada a certas vivências mentais. É muito difícil. Toda a criação, todo
todo o desenvolvimento para criarmos um objeto interno, uma boa companhia interna, uma figuração interna, é um longo processo. E ele ainda está numa fase em que é como se ele quisesse agarrar a pessoa e trazê-la literalmente do lado de fora para o lado de dentro. Nós fazemos isso através de processos complicados que começam ainda in utero, caminho da criação daquilo que nós mais tarde chamamos um objeto interno. A palavra não é muito feliz, mas foi aquela que fez história na psicanálise. Eu gosto muito mais de dizer que é uma figura interna. Portanto, ele está nesta grande aflição de como é que ele me vai levar. Eu fico, mas como é que ele me leva, não é? E daí esta frase que eu achei muito interessante e deu título ao livro, ficou como título ao livro. O livro usa uma linguagem, psicanalítica, mas ocasionalmente demos por nós assim a parar para apreciar a linguagem que usou, como por exemplo na página 16, quando está a comentar um livro da Melanie Klein sobre o seu trabalho com o caso Dick. A dada altura diz, e aqui o texto ganha a cor da madrugada. E eu, pelo menos pessoalmente, aqui parei para ler assim várias vezes e pronto, e ficámos assim com a impressão que este era um daqueles momentos em que o seu lado de poetisa, não é, se tinha feito aparecer. E gostávamos, ficámos também a saber pela apresentação do livro que também tem obra poética, e gostávamos de saber como é que a psicanalista e a poetisa convivem uma com a outra. Eu acho que é uma combinação feliz e muito silenciosa. Eu tenho um grande gosto pela linguagem, tenho um grande prazer na escrita, apesar de que tenho alguma dificuldade de me pôr à escrita, tenho que vencer sempre grandes resistências, como o António da Costa dizia da pintura. Eu também ele dizia que era um preguiçoso contrariado. Eu acho que também, de certo modo, em relação à escrita, sou uma preguiçosa contrariada, mas creio que este lado poético da linguagem, mesmo que eu nunca tivesse escrito poemas propriamente ditos, acho que faz parte da minha maneira de pensar, digamos, e eu acho que a poesia está muito presente nas análises também. Quer dizer, às vezes numa análise há momentos que são de autêntico clima poético, sobretudo quando acontece uma intuição. Quer dizer, a intuição também é qualquer coisa da natureza da prática, digamos, da poesia. Há uma espécie de um flash, não é? Pelo menos é a experiência que eu tenho. E às vezes nas análises também há assim uma intuição. E a intuição é um salto cognitivo absolutamente extraordinário e muito misterioso. Além de que as sessões de análise também é suposto haver uma certa musicalidade, não é? A própria voz, a própria maneira como supostamente delicada e atenta e curiosa isso passa no interlinear da relação. Eu acho que isso também tem qualquer coisa de clima poética, musicalidade, que eventualmente algumas sessões nos trazem. E um clima um bocadinho misterioso, não é? Frequentemente as análises, por mais difíceis que sejam e por mais tempos nem sempre aparentemente não muito interessantes, mas que preparam outros tempos, mas as análises frequentemente transportam esse clima misterioso que eventualmente poderá ter a ver qualquer coisa com a poesia, sim. Eu acho que é um casamento feliz, não é? Entre a psicanálise e a poesia. Há momentos poéticos. O subtítulo do livro é Da gênese e destino da identificação projetiva, e afirma que há uma continuidade entre o conceito de identificação de Freud, o conceito de identificação projetiva de Klein e o conceito de identificação projetiva no interior do objeto interno de Meltzer. Como é que vê e articula cada um destes conceitos,
se nos pode dar também alguns exemplos da utilidade dos mesmos na clínica e se considera que nos podem ajudar a pensar o fruir estético das obras de arte. Eu tentei encontrar um fil rouge desde os conceitos de identificação em Freud e como atravessa todo o pensamento analítico. Há realmente uma genealogia que tem muito a ver com os processos de identificação. E os processos de identificação interessam-me muito porque correspondem a qualquer coisa um interesse que eu já trazia da filosofia, que era tentar compreender o espaço. E a psicanálise trouxe-me qualquer coisa que me tinha falhado na psicologia, na filosofia sempre. Porque a grande dimensão do espaço em psicanálise tem a ver com a formação do espaço interno. O espaço interno, se há um interno, obviamente há um externo, portanto há um topos, há um lugar, e este aspecto do espaço-tempo, que são a priori da sensibilidade, segundo o Kant, foi qualquer coisa que eu pude dar continuidade na psicanálise, mas que eram preocupações que eu trazia da filosofia. Portanto, compreender o espaço e esse espaço, que é um espaço que a psicanálise quer dizer, o Freud, ao trazer a realidade psíquica para a vida da cultura, confronta-nos com esse espaço interno. E este espaço interno, como é que é organizado? Como é que os objetos que estão do lado de fora se tornam objetos internos, não é? E também depois como é que se vive o tempo que se vive a trabalhar esses processos, portanto os tempos relacionais. E é muito interessante ver evoluir a identificação, o processo, o esforço todo que o Freud faz. Sobretudo é muito interessante num trabalho que é o Pequeno Hans, é muito interessante ver a formação do mundo interno do Pequeno Hans e como a gente pode inferir isso depois para a psicanálise em geral, e depois como esse conceito é trabalhado pela Klein, sobretudo com o trabalho que ela fez com as crianças e a compreensão da identificação projetiva, como é que nós projetamos nos objetos de fora, no interior dos objetos de fora, uma série de afetos, emoções, etc. E esta interação, como é que isto depois como é este vai e vem, não é? E daí depois, eu penso que o Meltzer traz uma coisa que para mim mudou imenso a minha própria análise, foi muito importante para a minha própria análise, que foi a compreensão dessa identificação projetiva da Klein, mas não ao ser feito no objeto, ou ser realizado no objeto, atualizado, agido no objeto de fora, como é que ao mesmo tempo está a ser, a projeção está a ser feita no objeto interno. Isto muda completamente a perspectiva na clínica e torna muito mais fácil a compreensão dos movimentos emocionais do paciente. Isto para mim foi um turning point na minha compreensão, foi assim um campo que se abriu, não é? Porque a gente fala muito em projeção, não é? O vai e vem da identificação projetiva e a introjeção, mas tínhamos até ao Meltzer pouca compreensão, ele próprio diz que isso lhe aparece como uma revelação. O que nós estamos a projetar, sim, no objeto externo, mas fundamentalmente no objeto interno, não é? Eu estou muito zangada com a minha mãe, mas não é com aquela senhora que está ali, ela não está ali, sou eu que no meu teatro interno, à tour de rôle, vou parlamentando com esses vários objetos que me habitam, não é? Um bocadinho como a Meltzer dizia, pequenos deuses domésticos, não é? Portanto, temos um platô e todo o nosso movimento é feito relativamente, e isto torna muito mais fácil a compreensão de uma interpretação, por exemplo. Não se passa com a mãe que está ali, ou também se passa, mas fundamentalmente com aquela figura que eu transporto e que eu compus e que eu construí dentro de mim próprio. E eu penso que isto na clínica tem uma grande
é um aporte fantástico à clínica e à nossa própria análise, não é? Enfim, eu acho que é um descanso de cabeça. Tem muito mais a ver com o que se passa comigo do que com os outros, não é? E queres dar um exemplo? Não, estava aqui a pensar se nos queria também dar um exemplo sobre como pensar, neste sentido, como pensar o fruir do estético, o fruir estético das obras de arte ou de algumas obras de arte. Como é que é dizer? Obviamente o pintor ou outras obras de arte, ou o escritor, quando escreve está a projetar o seu mundo interno, não é? Ele está a projetar e nós, quando vamos ler, identificamos, trazemos todos aqueles personagens ou aquela pintura, ou às vezes a pintura pode ser também abstrata, portanto a emoção, o impacto, nós recolhemos de volta e fazemos uma interpretação que muitas vezes não coincide com o que o pintor dá. O pintor às vezes fica, ainda há pouco tempo, num congresso, eu apresentei um trabalho da Ana Vidigal sobre o Capuchinho Vermelho e foi muito engraçado porque eu fiz uma interpretação que ela ficou horrorizada, não é? Com as minhas interpretações, não pus lá nada daquilo que eu estava a dizer e ficou chocadíssima e até era um logotipo que ela usava no Suponho para o WhatsApp e ficou tão assustada que retirou imediatamente porque a gente tinha visto coisas terríveis nisso. E é uma coisa clássica, o Magritte, quando lhe fazem uma data de interpretações sobre os quadros dele, enfim, um surrealista com bastante fantasia, ele escreve ao marchand dele e diz: esses psicanalistas são completamente loucos e nunca nada disso me passou pela cabeça. E, no entanto, muitos quadros dele hoje em dia são capas de livros de psicanálise, sobretudo ligados à patologia das perversões, etc. Portanto, na arte, a arte vive daquilo que os autores, os autores desses produtos projetam, não é? E nós vamos ver-nos, quando a gente lê, há um poema do Valéry que começa exatamente, é dirigido ao leitor: lis-moi pour que je puisse te lire. Lê-me para que eu te possa ler. E quando a gente vai aos museus, também a gente vai ver-se, não é? E o museu é um espaço continente que permite que a gente suporte ver e estar com coisas que a gente não suportaria em casa, não é? Mas é como se fosse uma grande mãe continente que tem no seu interior ou a excessiva beleza. Eu acho que a gente não gostaria de ter em casa, sei lá, a Gioconda ou outros quadros assim, seria um excesso, não é? E também não gostaríamos de ter coisas particularmente agressivas de alguns pintores, sei lá, como o Bacon ou outros, não é? Portanto, ou até há pinturas que são, há trabalhos que são, para além de agressivos, podem ser obscenos, provocarem-nos reações de grande rejeição e grande nojo, mas no museu nós suportamos ver isso e vamos embora, não é? As coisas ficam lá, então nós não trazemos dentro de nós, de uma certa maneira, porque há muita arte evacuativa e essa arte que nós chamamos hoje de evacuativa normalmente só passa pelos museus, não fica muito tempo também, não fica muito tempo a dizer. Mas pronto, já estou a perder por outros caminhos. Bom, pensando nisso que disse e que me levou a pensar que o encontro como obra de arte é também um reencontro com o nosso espaço interno, fica assim na dúvida se quando um psicanalista faz uma interpretação de uma obra se está a interpretar quem é que está a interpretar, se o autor da obra ou o seu espaço interno. Eu acho que ele leva para a interpretação da obra todo um capital que ele tem do seu próprio mundo interno, da informação e da elaboração que ele tenha feito sobre coisas que ele encontra, sobre aspectos que ele encontra na obra. É um desafio.
Quando a gente se confronta pela primeira vez com certas obras de arte, é um desafio. A gente vai encontrar coisas nossas, obviamente, vamos... é um bocadinho como se... vamos encontrar coisas nossas e desafia coisas que nós não queremos que sejam nossas, não é? Portanto, há um estímulo muito grande que passa pela projeção de coisas que a gente nem sabia que tínhamos, por exemplo, não é? E que nos podem até chocar, eventualmente, se ficarmos perplexos, não é? Há quadros que nos põem numa perplexidade, que a pessoa fica mesmerized, fica mesmerizada, se é que essa palavra existe em português, ficamos perplexos, não é? E às vezes temos dificuldade, há um choque emocional, mas toda a vida mental começa pela emoção, a gente sabe isso desde o Bion, não é? Então, e o corpo todo pensa, não é? Como se todos nós, todo o nosso ser fosse chamado a ter uma emoção perante aquela obra. Isto, por exemplo, com a música também é uma situação que eu acho que se sente, que se ouve com o corpo todo, não é? Sobretudo a música. Penso que é talvez a experiência. A música é a arte, para mim, é a arte maior, não é? Aquilo que... Uma vez eu li uma entrevista com o Eduardo Lourenço, que se declarava completamente ateu, nem era agnóstico, mas depois dizia: quando ouço Bach, aproximo-me vagamente de Deus, não é? Um homem que se declarava profundamente agnóstico. Portanto, a música põe-nos em contacto com uma transcendência que está implícita na nossa natureza, independentemente da pessoa ser agnóstica, ateia, crente. É a arte maior, para mim. Depois a poesia vem muito próxima, não é? Artes plásticas têm um lado um bocado infantil, diria, assim, um bocadinho, como que há qualquer coisa de mais primitivo na prática material das artes plásticas. Mas isso também é muito interessante, porque é que leva as pessoas, porque é que as pessoas são levadas a desenhar, a pintar, a esculpir, etc. O que é que leva, porque é que o homem tem que produzir arte, não é? Porque é que o homem é um criador de arte, é um bicho de cultura, não é? Sabemos que o convívio e o trabalho com Donald Meltzer foram uma parte importante do seu percurso, e gostaríamos de lhe perguntar em que sítio da cabeça da doutora Maria do Carmo é que leva o Meltzer. Não sei bem, quer dizer, em que sítio. Eu sei que ele é diria que é uma amigável companhia interna. Ele tinha uma má fama de ter um feitio terrível e de ser uma pessoa abrupta e muito agressiva, mas comigo foi sempre de uma imensa delicadeza. Portanto, tudo o que eu conheci dele foi do contacto que tive com ele, foi sempre de uma very kind, não é? Muito... aliás, a propósito dessa palavra, eu uma vez perguntei-lhe, porque ele fez uma análise com a Klein, e disse: Dr. Meltzer, mas como é que era Mrs. Klein? Como é que ela era? Oh, very kind. Klein era considerado, o Lacan chamava-lhe essa adorável carniceira, não é? Portanto, era uma mulher ligada às controvérsias, era uma mulher de todos aqueles fantasmas muito primitivos. E ele diz-me, very kind, e depois olhou assim para baixo e disse: mas eu não a conheci. Porque, pronto, tinha sido a sua analista, não tinha... Ela morre no fim da análise dele, ele não a conheceu de outra maneira. Eu achei curioso, não tive coragem de perguntar mais nada, mas achei curioso ele dizer very kind, não é? Que não era aquilo que a gente pensaria da Klein, que era uma mulher conflituosa, que tinha imensos problemas, houve imensos problemas mesmo durante a maneira como ela geria a sociedade britânica, etc., com muitas clivagens, com muitas
com muitos partidos, e depois das grandes controvérsias que nós sabemos, as pessoas deixavam de se falar por via de discutir a identificação projetiva, não é? Ela e a filha ficaram incompatibilizadas, enfim, tudo isso é uma longa história. Mas very kind. Portanto, a analista, very kind. Portanto, é também o que eu conheci do Meltzer, mas eu acho que eu conheci, enfim, comigo ele foi sempre de uma grande delicadeza. Um dia, numa supervisão de uma criança, houve uma interpretação que eu vi e não fiz. E eu disse-lhe, mas eu não disse. E ele virou-se para mim e disse-me com um ar muito engraçado: Coward, cobarde, foste uma cobarde. E eu achei graça, portanto, aquilo dito daquela maneira. E depois, na sessão seguinte, na nova supervisão seguinte, a propósito da mesma criança e de uma interpretação, eu disse: aqui eu não fui coward. E ele ficou assim a olhar para mim e disse: sim, na última sessão chamou-me coward. E ele disse: oh, sorry. Ficou super aflito porque me tinha chamado cobarde, não é? E ele tinha esse lado, era um homem muito... Eu sentia-o como um homem muito corajoso perante o pensamento. Ele ousava pensar, dava liberdade aos seus objetos internos. E isso é um modelo para a vida, não é? Eu acho que ajudou-me a ser mais livre. Mais tranquila e mais livre. Às vezes. Doutora Maria do Carmo, enquadrado na teoria do claustro, na página 32, refere que provavelmente investigações ulteriores poderão descobrir o papel de outras entradas e consequentes comportamentos e patologias claustrais específicos. Que outras entradas poderão ser estas e como é que hoje em dia pensa esta questão? No livro O Claustro, o Meltzer define várias entradas que definem depois a organização de certos claustros, como se houvesse zonas da meia interna que, por identificação projetiva, mas neste caso é intrusiva, é patológica, ele está efetivamente a falar da identificação intrusiva. A pessoa, como que habita, ele faz três grandes zonas, que é o head breast, o vaginal e o anal. Cabeça-seio, a zona, o claustro vaginal e o claustro anal. E depois o que ele dá muita importância é o claustro anal, aquele que ele estuda bem e que é muito interessante porque a analidade foi sempre muito reprimida no pensamento psicanalítico e ainda hoje. E esta forma de identificação intrusiva através do espaço retal é onde ele coloca todas as toxicodependências e as organizações de bando delinquenciais, não é? E ele deu uma grande importância e eu acho que abre-se realmente uma clareza enorme, sobretudo na análise desta zona, assim como também o head breast, que é a zona dos elitismos, não é? Ele coloca todos os preconceitos de tipo elitista no head breast, não é? E também é muito interessante porque é muito facilmente identificado na clínica, bem como o espaço, digamos, tóxico do claustro anal. Agora, uma vez perguntei-lhe, mas há outras entradas e há outras formas de claustro, provavelmente. Isso é para si, para os que vierem depois de mim. Não é? E é uma coisa que nos últimos anos, e tenho pensado, no tempo que eu ia lá, ainda não havia esta patologia nos consultórios, mas agora nós somos confrontados, que é a patologia dos claustros ligados ao virtual. É uma coisa nova, relativamente nova, é uma forma de claustro. Eu identifico completamente como uma zona de claustro, que são vidas que estão vampirizadas por uma dependência do virtual, não é? As pessoas que estão, os miúdos, e não só os miúdos, pessoas que deixam de sair à rua, desvalorizam as práticas de higiene ou de alimentação, ou outras que estão completamente dentro de um claustro ligados às internets, aos ecrãs, não é? De um modo geral. E que eu penso que entra sobretudo pelos olhos e pelos ouvidos. Portanto, tem um outro tipo de entrada
mas não deixa de ser um claustro, uma toxicodependência gravíssima e que neste momento aparece nas clínicas, aparece sobretudo pais desesperados a queixarem-se dos adolescentes que estão viciados, digamos, toxicodependentes. Então, isto será eventualmente uma nova forma de claustro que há 20 anos não se falava como agora. Estava-me a fazer lembrar umas imagens de uma reportagem que vi recentemente sobre intervenções psicológicas e psicoterapêuticas em países do Oriente, onde os psicoterapeutas são chamados a casa, de adolescentes principalmente, crianças e alguns adultos, e fazem as sessões, pegam numa cadeira, sentam-se à porta do quarto e falam através da porta do quarto, porque o adolescente ou o jovem adulto não sai há muito tempo, está enclausurado. Inclusivamente os pais levam um tabuleiro com um lanche, o almoço, para comerem de vez em quando. Portanto, é mesmo... É muito significativo desta forma terrível, vampirizadora de claustro. Uma nova forma de claustro. Num dos casos clínicos que apresenta, no caso da Cristina, mas também no caso da Isabel, quando assinala que como muito significativo o momento em que ela se permite cantar fado perante outras pessoas. Bom, mas do caso Cristina já anteriormente tinha dito que o começo da emoção estética já assinala a saída do claustro. E nós gostávamos de a convidar a falar um pouco como é que articula estes, por um lado, os conceitos de conflito estético e o da teoria do claustro, e se assim é, que acha que só se pode ter acesso à beleza quando se sai do claustro. Eu acho que é bastante simples compreender que num claustro a pessoa está cortada, digamos, do mundo, digamos. Quer dizer, vive um mundo muito particular, o claustro tem as suas regras, tem os seus valores, mas vá retirando a pessoa, efetivamente vá retirando a pessoa da beleza do mundo e da beleza dos outros e da beleza da vida mental, das emoções, dos afetos, porque a pessoa vai ficando prisioneira naquele espaço. O Meltzer dava o exemplo de que às vezes quando ele fazia interpretações no sentido que a pessoa vivia num claustro e que a pessoa lhe perguntava, mas como é que eu saio? E ele dizia, a porta por onde entrou é a porta por onde se entra, é a porta por onde se sai. Então, há um provérbio inglês que eu agora não sei recuperar, que diz exatamente isso. A porta por onde se sai é aquela por onde se entrou. E é realmente muito extraordinário nas análises quando as pessoas começam a descobrir a beleza do mundo, começam a sair do claustro e começam a trazer, eu acho que até num desses casos que há uma paciente que, aliás, era uma mulher que andava sempre vestida de preto e com umas grandes botifarras e toda ela era muito pesada. E eu lembro-me de um dia em que ela chega, mas passado uns anos, e que me diz, hoje pela primeira vez vi que a sua rua tem jacarandás, não é? Portanto, de repente, ela consegue olhar para cima e descobrir a beleza dos jacarandás. Mas ela tinha passado, durante anos, tinha passado por jacarandás e nunca tinha visto, não é? Portanto, há qualquer coisa, lá está lá a aurora do nascimento psíquico de ter a emoção estética, que pode ser com qualquer coisa, um animal, uma pessoa que se vê, um dia claro, uma brisa da manhã, quer dizer, a pessoa ter esta sensibilidade, estar aberta para a beleza do mundo, não é? E o Meltzer identifica isso como uma saída do claustro, porque no claustro a pessoa está muito fechada no seu mundo claustral, quer seja um mundo elitista, quer seja um mundo
de toxicodependência, quer seja uma organização de bando, quer seja a procura do prazer, por exemplo, no espaço vaginal, a procura de um certo estado de excitabilidade permanente, porque senão a pessoa pensa que não está, sente que não está a viver, imagina que não está a viver. E é realmente quando a pessoa consegue encontrar a porta de saída que descobre a beleza do mundo. Quer dizer, descobre que o mundo está lá tudo à espera, está à nossa espera para ser usufruído, não é? Para a pessoa, é para nós que a beleza do mundo nós é que reconhecemos a beleza do mundo, não é? Criamos a beleza do mundo também. E isso é muito, muito interessante. Mas nós depois temos, mesmo em relação à beleza, temos também conflitos, não é? O Meltzer, na interpretação de um caso de uma miúda que começou a fazer coisas muito interessantes, mas depois também destruía bastante, ele dizia que ela tem um olho para a beleza e outro olho para a destruição da beleza. E depois isto entrava em conflito. E eu penso que nós todos temos um pouco isso. Temos ambivalências em relação às coisas boas e bonitas. Assim como em relação ao saber. Nós queremos saber, mas também queremos não saber. Quero lá saber, nem me falo disso, mas que descanse de cabeça. Quer dizer, temos imensas expressões que falam desses movimentos de não saber. Portanto, temos um movimento ativo para não saber, mas felizmente temos um movimento que é mais forte, normalmente, de querer saber, de querer conhecer. E o querer conhecer está ligado ao encontro da beleza do mundo, querer encontrar, e ao encontrar reconhecer, porque a gente pode estar perante a maior beleza e não reconhecer, não sentir nada. Sim, é muito bom, é muito bonito, mas eu não sinto nada, não me diz nada. E a pessoa sente que está doente, normalmente. Quando a pessoa está perante a beleza do mundo e sabe que é beleza, mas não sente nada, e normalmente as pessoas sentem que estão doentes, e estão às vezes doentes. Profundamente deprimidas, retiradas, enfim. Também gostávamos de lhe perguntar como é que vê Meltzer no contexto da psicanálise contemporânea. E aqui também estamos a pensar neste crescente foco que tem havido nas dimensões da intersubjetividade e do campo analítico. Eu acho que há um aspecto do Meltzer que entrou, digamos assim, de moda. Porque também acho que também há modas em psicanálise. Há uma altura, eu lembro quando estava na minha formação, dizer às minhas colegas, vocês avisem-me quando eu falar na mãe suficientemente boa, porque toda a gente falava na mãe suficientemente boa, no psicanalista suficientemente bom, não se podia já mais com aquilo, não é? Portanto, isso já foi há muitos, muitos anos. E há de vez em quando ondas que se fala muito de um certo conceito e depois esse conceito é apropriado e desenvolvido e banalizado até. Eu penso que, por exemplo, a noção do conflito estético neste momento é moda, não é? E é trabalhado e usado numa dimensão que não tem nada com a dimensão de que o Meltzer dava. O Meltzer dava-lhe ele tem sido aproveitado até pela própria estética, por uma matéria que é a própria estética, e eu não vejo inconveniente nenhum nisso, mas no Meltzer tinha uma aplicação rigorosamente clínica. Era exatamente essa saída do claustro e a importância do contacto com a beleza do mundo, que ele via isto como um sinal clínico muito importante. E punha isso como qualquer coisa que era suposto encontrar no fim de uma análise. Haver e da parte dos dois, não é? Haver até momentos de uma certa beleza no próprio, eventualmente no silêncio do fim de uma análise, porque há silêncios que aparecem e que são de intensa companhia e de intensa comunicação, não é? Eu acho que na psicanálise atual, sobretudo os italianos, desenvolveram muito e fizeram aplicações outras desta ideia da estética na psicanálise, não é? E isso tem sido muito desenvolvido. O conflito estético, a capacidade negativa, que também é um termo tirado de uma carta do Keats, um irmão, e que é muito desenvolvido
pelo Meltzer e pelo Bion, e também fez grande moda. Toda a gente agora gosta muito de dizer: eu trabalho em capacidade negativa, nas minhas análises eu funciono em capacidade negativa. Portanto, que é a ideia de suportar não saber, estar aberto ao saber, suportando não saber. Mas eu penso que isto são aspectos da teoria do Meltzer que são os mais conhecidos, são estes ligados, que estão mais divulgados atualmente e que muitas pessoas até já usam sem saber de onde é que vem. Portanto, esta ideia do conflito estético sem já reconhecerem as fontes. Efetivamente, a psicanálise, pelo menos a minha percepção da psicanálise hoje em dia, com a intersubjetividade, as teorias dos campos, valorizam muito aquilo que antigamente, classicamente se chamava o jogo ou a dança da transferência contra transferência, essa dinâmica intersubjetiva, que é aquilo que cria realmente um campo de comunicação privilegiada nas análises. Creio também que hoje em dia há uma certa, penso eu que, e já agora fazer um comentário sobre como a teoria psicanalítica também se pode tornar um claustro e pode se tornar uma ideologia. E eu penso que isso é o perigo maior da prática psicanalítica, é a pessoa ter, por exemplo, uma filiação partidária, digamos assim, dentro da psicanálise. Eu sou kleiniano, eu sou meltzeriano, eu sou Winnicott, não é? Agora não consigo dizer a palavra. Portanto, eu acho que isso para mim, é uma forma de claustro, é uma ideologia e pode prejudicar muito a prática psicanalítica. Eu acho que há pacientes que nos põem mais a funcionar numa linha que se diria, olhando de fora, mais freudiana, ou mais à Winnicott, ou mais à Meltzer. Há pacientes que têm patologias que as teorias do Meltzer dão muito jeito, entre aspas, e outros que não tanto. Portanto, que seria fatal cair em cima do paciente com uma interpretação kleiniana pura e dura. Portanto, isto é muito... eu acho que funciona com uma mistura, uma simbiose, uma combinação de todos os sítios por onde fui passando, pela maneira como a minha própria análise continua, e espero que continue sempre a caminhar, não é? Portanto, acho que um analista não só é aconselhável que faça uma tranche de vez em quando, como é importante que continue a fazer a sua análise, não é? Porque realmente a análise é interminável. Isso é a condição maior para que um psicanalista continue ativo e inteligente, porque pode ficar estúpido. E a estupidez também é uma forma de claustro. Há pessoas que parecem tão estúpidas que a gente diz: não, pessoal, isso deve ser... está metido numa bolha qualquer. Pronto, portanto, em relação à psicanálise contemporânea, eu vejo muito como qualquer coisa muito eclética, pelo menos é a empatia que eu tenho por uma maneira de pensar que esteja aberta ao passado da psicanálise e a abertura a coisas novas, porque eu acho que isto é uma prática e uma ciência fantástica. Num século temos autênticos grandes monstros, não é? O Freud, a Klein, o Meltzer, o Bion, e pronto, são assim grandes cometas, têm uma genealogia, e depois há outros montes de satélites interessantíssimos e penso que é importante estarmos abertos às coisas novas que se vão escrevendo, não é? Nós não lermos só os antepassados, a pré-história do pensamento analítico, mas estarmos abertos a coisas que estão a ser publicadas todos os dias. Eu acho que é uma ciência que tem uma vida, uma vitalidade espantosa. Publica-se imenso, há imensas sociedades, há imensos grupos. Eu não vejo nada a psicanálise em crise, como algumas pessoas auguram o fim da psicanálise, não é? Eu vejo antes pelo contrário. Agora há
há muita escolha, não é? Portanto, isso dá a ideia de que a psicanálise perdeu um monopólio, digamos assim, mas isso acho que só foi bom. Doutora Maria do Carmo, eu acho que se calhar também já respondeu algumas destas questões, mas em que geografia da psicanálise é que a doutora Maria do Carmo se encontra atualmente? Penso que acabei por responder. Pratico um bocadinho de tudo e não sei muito bem identificar. Eu acho que o paciente é que nos conduz para um certo tipo de prática. E manter o tal clima poético que há bocado se falava, quer dizer, mantermos uma abertura à intuição, que eu penso que é aquilo que nos pode ajudar, nos pode guiar mais na prática analítica. A intuição é que nos abre, e a intuição é uma coisa muito misteriosa, é muito difícil de definir o que é a intuição, mas é que nos pode abrir sobre uma coisa nova, sobre abrir uma porta nova, encontrar coisas novas. Penso que temos que confiar na nossa intuição, sem abusar dela, porque às vezes as pessoas... Eu acho que, por exemplo, por exemplo, em relação ao Bion, eu acho que as pessoas às vezes ficam um bocadinho intoxicadas e acham que podem praticar à la Bion, não é assim uma coisa, e dá mau resultado. Não é? Penso que é importante que a pessoa encontre a sua identidade, que vá criando a sua própria teoria, digamos assim, e que tenha a humildade de querer sempre estar aberta a querer aprender. Não está convencida que sabe alguma coisa. Aí é que a capacidade negativa é importante, mas no sentido de que a pessoa estar consciente do quanto não sabe, não é? E aberta ao que possa vir a saber, não é? Portanto, eu sei que às vezes as pessoas podem comentar, sobretudo por causa da minha prática com crianças muito perturbadas, porque durante muitos anos, agora já não vejo crianças, porque quando a gente tem a idade de ser avós, o rabinho já está um bocadinho pesado para andar no chão à roda dos carrinhos, mas durante muitos anos tinha um consultório bastante pesado, de casos muito pesados, crianças psicóticas, e obviamente esse tipo de prática leva mais a uma intervenção mais dita, entre aspas, kleiniana, o que faz com que eu sei que algumas pessoas dizem Maria do Carmo é kleiniana ou pós-kleiniana, não sei, acho que não, acho que sou eu. Não. Mas efetivamente há prática clínica com uma destas crianças muito perturbadas, em que intervenções inspiradas do modelo de Klein e de Meltzer faz o maior sentido e têm muito bons resultados. Para terminar, gostávamos de perguntar-lhe em que lugar da Maria do Carmo é que este livro está neste momento da sua vida? Eu agora, quando me falaram de propor assim uma reflexão sobre este livro, e dei-me conta que ele já tem 6 anos. Esta coisa do tempo é um mistério. O tempo está nos espelhos, é um mistério. A gente não percebe o que é o tempo. Não é? Há aquela frase célebre de Santo Agostinho, sei o que é o tempo, quando me perguntam o que é o tempo, não sei. E realmente eu fiquei muito espantada por este livrinho ter já 6 anos. Eu acho que, apesar de tudo, eu estive a relê-lo, tem uma certa frescura. É um livrinho que eu estimo. Provar como é que era o Vasco, chamava-lhe potável e portátil, porque é potável e portátil. E eu acho que sim, que é um livro que eu estimo, que eu simpatizo, que eu gosto. Tem uma parte que tem muito de teórico, de estudo, não é? E tem uma parte mais ligada à clínica e também acho que também tem uns pequenas pinceladas poéticas, como há bocado o Elias dizia. E não acho que seja uma coisa fantástica, não é? Mas acho que é um livro muito simpático, é tudo o que posso dizer.
tenho outros livros, não tenho mais nenhum livro, digamos, quer dizer, enfim, durante muitos anos fiz muitas comunicações e tenho muita coisa escrita ligada às comunicações, mas livro que me dê assim, que me tenha dado algum particular prazer, é um livrinho que eu escrevi sobre o Da Costa. Esse eu acho que é um livro que eu diria um bom livro, e até fico admirada de o ter escrito. Quando o revejo, e penso, mas como é que eu fui capaz de escrever isso? E hoje em dia sei que não fui eu que escrevi aquele livro. Foi um bom momento de combinação com os meus objetos internos que resultou naquele livro do Da Costa. Este também, não tenho tanto essa impressão, correspondeu a algum esforço, porque, como disse há bocado, estava ali, foi um trabalho, teve por base o trabalho para titular, e a gente pôr-se à escrita às vezes não é muito fácil, porque a escrita é um animal muito manhoso, que resiste e que, para o trazer a comer à mão, como eu costumo dizer, é preciso muita paciência e vencer algumas resistências. E eu tive que vencer algumas resistências para levar a cabo essa publicação, esse trabalho. Eu penso que vale por todos os colegas. Para nós foi um enorme prazer ler o seu livro e um enorme prazer estar aqui consigo a ouvi-la falar. Não sei se queres dizer alguma coisa. Não, quero agradecer ao doutor Maria do Carmo por ter aceitado esse nosso convite, que foi muito bom, e é sempre muito bom conversar consigo e ouvi-la. Eu é que agradeço a todos, do lado de cá e do lado de lá, e muito obrigada. Também gostei muito de estar aqui. Obrigada.